E damos início ao primeiro painel deste congresso, cujo tema é a defesa dos princípios estruturantes do direito do trabalho nas Cortes Superiores. Como debatedora deste painel, convidamos ao palco a professora coordenadora do curso de Direito da Unifafiri, Daniela Madruga. A professora Daniela Madruga é doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Pernambuco, coordenadora acadêmica do curso de Direito da Unifafiri, presidente da Comissão de Direito de Moda da OAB Pernambuco, membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB Pernambuco e advogada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradecer o convite da doutora Ana Freitas, do professor doutor Diego Nieto, para presidir esse painel, com a nossa ilustre professora participando dele. É o primeiro painel, cujo tema é a defesa dos princípios estruturantes do direito do trabalho nas Cortes Superiores. Então, para compor aqui esse painel, eu chamo nossa querida professora Ana Freitas, Ana Maria Aparecida de Freitas, professora universitária de pós-graduação da Unifafiri, pesquisadora do Grupo de Estudo do Direito do Trabalho, Justiça e Crítica Contemporânea da Unifafiri, doutoranda da Universidade de Buenos Aires, doutoranda em Direito pela Unicap, mestre em Direito Processual pela Unicap, membro da diretoria da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, em 2025, né, a 2027, é o triênio, juíza titular do TRT Sexta Região, membro do Grupo de Pesquisa Judiciária GPJ do TRT Sexta Região. Muito bem-vinda, professora. Vamos iniciar com a sua fala esse painel. Boa tarde a todas e todos. É com muita honra e felicidade que participo deste grande evento. Eu cumprimento a todas e todos aqui presentes, nossos irmãos portugueses e cabo-verdianos que estão nos assistindo agora, na pessoa da nossa querida reitora, irmã Maria das Graças. E, então, como o tempo é muito curto, a minha fala aqui hoje é justamente sobre a pejotização. Nós vimos que várias autoridades aqui tocaram nesse tema e realmente é um tema muito importante. E a minha fala vai ser essa daqui, do emprego à pejotização, de tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, e a desconstrução dos direitos fundamentais do trabalho. E o que nós vamos analisar? A nossa pretensão aqui é poder tratar sobre esse tema 1389 e a problemática da pejotização. Vamos colocar os pingos nos is, vamos falar sobre o que é seletista, o que é pejotização, quem perde, quem ganha nessa história toda. E a luz no fim do túnel. Será que temos as perspectivas e os desafios? Muito bem, esse tema 1389, eu vou passar para o lado de cá, que eu vou me sentir mais confortável, porque tem uma televisãozinha aqui. Esse tema 1389, ele é de 14 de abril de 25 e está sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes. É um recurso, não é, com repercussão geral. Aqui está essa decisão do senhor ministro. Houve oposição de embargos de declaração. E aí, afinal de contas, do que se trata isso? O que trata esse tema 1389? O tema 1389 houve a determinação para que houvesse a suspensão de todas as reclamações trabalhistas que tratem sobre o quê? Sobre fraude no contrato de trabalho civil ou comercial de prestação de serviços, sobre a licitude da contratação da pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, a competência da Justiça do Trabalho, minha gente. Os senhores, as senhoras não têm noção do que isso pode significar aqui para o futuro do direito do trabalho. E de quem é o ônus de comprovar
que era empregado e foi contratado como um PJ. E houve uma exceção, aqueles embargos de declaração que eu mostrei ali na telinha, é porque houve oposição de embargos de declaração, e então o senhor ministro ele esclareceu que essa temática relacionada ao trabalho intermediado por aplicativos digitais, motoristas de Uber e aplicativos, etc., essa temática está com outro ministro, que é o ministro Edson Fachin, no tema 1291. E agora nós tivemos, então, há poucos dias, dia 4 de fevereiro, o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, e ele reconhece o quê? Ele compreende que realmente... Eu estou procurando aqui uma luzinha, deixa eu ver se eu pego. Eu botei uma seta ali, não é? Ele compreende que a competência dessa temática ela deve ir para a justiça comum, ou seja, a justiça estadual, para decidir sobre a existência, a validade e a eficácia de contratos civis, comerciais, de prestação de serviços, com a aplicação das regras processuais civis pertinentes quanto à distribuição do ônus da prova. Então, nós caímos no chão. Caímos no chão porque imaginávamos ali que o ministro Gilmar Mendes estivesse ali realmente coletando tudo o que ele necessita para o julgamento, mas com esse parecer apresentado pelo Procurador-Geral da República, ficamos muito receosos do que pode acontecer, porque ele compreendeu que realmente essa questão deve ser tratada na justiça comum. E aqui, minha gente, essa é a posição do Brasil. Eu não sei se conseguem ver direitinho, mas tem umas setinhas aqui, deixa eu ver. Pronto. Esse é o nosso painel da Justiça do Trabalho Nacional, e nesse tema 1389, que está aqui, nós temos sobrestados hoje não, ontem, porque eu refiz a pesquisa ontem, então ontem nós tínhamos no Brasil inteiro 59.440 processos sobrestados. Porque o que acontece? Vem a discussão relativa à validade ou não daquele contrato de trabalho, porque compreende que é um contrato de emprego, mas foi contratado como um PJ. E a determinação de haver a suspensão de todos os processos, hoje, ou melhor, ontem, nós tínhamos no Brasil essa quantidade, 59.440 processos, e no estado de Pernambuco, estamos aqui, 1.335 casos. É muita coisa, minha gente, porque isso podemos ter um julgamento mais próximo, mas isso pode levar ainda 1 ano, 2 anos ou 3 anos, e nós não sabemos. E essas pessoas, elas estão aguardando ansiosamente pelo resultado disso. Nós temos aqui, eu fiz questão de trazer pelo menos um trechinho. Essa matéria é da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, uma nota pública que tratou sobre essa questão, dizendo assim: a Justiça do Trabalho movimentou em 2024 459.941 ações que debatiam reconhecimento ou não da relação de emprego. Vejam sobre o que nós estamos tratando aqui, vejam a seriedade. No Ministério Público do Trabalho, por sua vez, há em tramitação 4.708 inquéritos civis investigando fraude na contratação de trabalhadores. E, mais importante, para destacar o desacerto das ilações desairosas à Justiça do Trabalho lançadas na decisão, a ação trabalhista subjacente à tese de repercussão geral foi julgada improcedente pelo TST. Então, parece que foi pensada assim, muito de propósito. Essa ação judicial realmente tratava de uma relação entre duas pessoas jurídicas, e o TST, o Tribunal Superior do Trabalho,
definiu dessa forma, julgou dessa forma, a ação trabalhista foi julgada improcedente. Mas pega-se este exemplo, que realmente não era uma questão de pejotização, mas sim um contrato civil, um contrato comercial típico entre duas pessoas jurídicas, pinça-se esse caso e se coloca dentro do mesmo caldeirão todas as situações. Então, é essa a irresignação da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho. E aqui, mais esse trechinho, há muito, ministros do Supremo se debruçam sobre a legislação trabalhista e sobre a justiça do trabalho com um viés desrespeitoso e, quiçá, preconceituoso, alimentando a sanha reducionista de direitos sociais e lançando à margem da proteção trabalhista os falsos autônomos, parceiros, pejotizados, plataformizados e demais contratados sob qualquer roupagem de direito civil, ajudando a estigmatizar o empregado seletista, hoje sob a alcunha de colaborador. Era isso que eu queria dizer, minha gente. Eu precisava dizer isso. E eles disseram. E isso está exposto aqui. Porque quando a gente, colocando os pingos nos is, quando a gente fala sobre pejotização, o termo pejotização é um termo pejorativo. Por que pejorativo? Porque o que é essa pejotização? É uma fraude em que um trabalhador deixa de ser registrado como empregado e passa a prestar seus serviços por intermédio de uma pessoa jurídica, MEI, uma microempresa, que constitui para poder ser contratado. Então, a realidade é esta. Ouvimos inúmeras vezes, em várias ações trabalhistas, todos os dias, nas audiências trabalhistas, ouvimos reclamações em que se trata sobre isso, pessoas que são contratadas como pedreiro, como vendedor de loja de calçado, ou outros profissionais, como MEI, como pessoas jurídicas, como pejotizados. E aí o nascedouro disso nós sabemos, não é? Somente para pontuar alguma coisa, nós tivemos aqui o impeachment da presidente Dilma Rousseff e logo, imediatamente a seguir, as duas reformas, a trabalhista e a previdenciária, que nos persegue até hoje. Tivemos o problema da terceirização ampla, tanto em atividade meio, fim, a flexibilização geral das relações de trabalho. Tivemos uma grave crise que foi política, foi econômica e foi pandêmica. E agora esses discursos de modernização da CLT em campanhas massivas de empreendedorismo, como se as pessoas pudessem ser empreendedoras sem ter condições, sem poder assumir realmente essa posição. E aí nós temos esse manto protetivo da Constituição Federal, desde ali o artigo 1º da Constituição, ao falar sobre o trabalho digno e o valor social do trabalho. Temos ali o artigo 7º, com todos os direitos trabalhistas, os principais direitos trabalhistas ali relacionados. Temos dispositivos do 8º ao 11º sobre o direito coletivo do trabalho. E temos principalmente o artigo 114 da nossa Constituição, que fala sobre a competência da Justiça do Trabalho, e tudo isso parece que está sendo jogado fora, rasgado, desconsiderado. Para se saber sobre o que estamos tratando aqui agora, esse raio-x aqui fala sobre o perfil da renda dessas pessoas. 56% desses empreendedores, entre aspas, ganham até R$2.000 por mês. É a grande maioria. De R$2.000 a R$6.000, 37%. Acima de R$6.000, somente 7% dos pejotizados estão aqui contemplados. 93% dos trabalhadores pejotizados ganham menos de R$6.000 por mês. 41,7% dos MEIs são inscritos no CAD único e recebem Bolsa Família. Está dando para compreender? Percebem como
isso é algo de uma dimensão enorme e que a gente precisa ter muito cuidado. Vou voltar aqui, porque eu acabei apertando um... Aqui. Chegamos. Pronto. Vamos lá. O que acontece? Quem perde, quem ganha. Quando nós consideramos os trabalhadores, existe a total perda da proteção social. Direitos como 13º, férias, aviso prévio, garantias de emprego para as gestantes, para trabalhadores acidentados, para representantes de CIPA-A, seguro-desemprego, eles não têm. A perda da proteção previdenciária, por quê? Porque esses auxílios por incapacidade, aposentadoria e salário-família, eles não têm. Um MEI, não é? Um pejotizado, um MEI, um microempreendedor individual, se ele recolher contribuição previdenciária, se ele realmente recolher, o máximo que ele vai ter é uma aposentadoria de um salário mínimo. Não é nada mais além disso, é um salário mínimo. E a perda também da proteção coletiva, porque nós temos aqui uma grande fragmentação das categorias profissionais. Para as empresas perdem? Lógico que perdem. Por quê? Porque existe uma maior rotatividade de mão de obra, uma menor produtividade, lógico, porque não há investimento nesse trabalhador, afinal de contas, ele é pejotizado. Quem é que vai investir em cursos ou em capacitação desses trabalhadores? Não vai ter. Menor formação técnica, piora do clima organizacional, porque imaginem os senhores e as senhoras numa loja de calçado, metade é seletista e a outra metade é MEI. Será que o clima organizacional fica sadio? Permanece o mesmo? E riscos jurídicos e passivo trabalhista, evidentemente. Para o mercado, para a economia, tem prejuízo? Tem sim. Incentivo à concorrência desleal. Porque qual será o incentivo daquele bom empreendedor, aquele que precisa de empregados, contrata seus empregados, paga seus tributos, se ele tem uma concorrência desleal de alguém que pula tudo isso, que não paga tributos, que não paga os direitos? A questão da distorção de preços para o mercado, porque é lógico que alguém que cumpre com suas obrigações, as pessoas jurídicas que cumprem com suas obrigações, o seu preço deve ser diferente daquele que procura driblar toda essa questão. E a afetação da competitividade, evidentemente. Para a Seguridade Social, parece que é o pior, porque para a Seguridade Social nós temos uma perda arrecadatória, o sistema torna-se sobrecarregado, a Seguridade Social, que é o conjunto da saúde, previdência e assistência social, todo ele fica prejudicado. Uma grande massa da população vai ter que migrar para esses benefícios assistenciais, o benefício de prestação continuada, e vai ter um colapso total no Sistema S, o Sistema S formado por essas instituições de ensino, Senai, SESC, Senac. Aninha, para 3 minutos. O Fundo de Aninha, Garantia. 3 minutinhos. Vamos. Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia não é somente um direito do trabalhador, porque ele existe também para a habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, operações de microcrédito e operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, instituições que atuam com pessoas deficientes, entidades sem fins lucrativos que participem do SUS. Então, esse fundo de garantia não é apenas um direito do trabalhador, mas um direito de toda a sociedade. Fica prejudicado? Fica prejudicado. E aqui, o que está em jogo e o futuro do trabalho no Brasil? Alerta o ministro Luiz Marinho sobre pejotização.
o ministro destacou que entre 2022 e 2025, a perda de arrecadação combinada da Previdência, do Fundo de Garantia, do Sistema AS, ultrapassa 106 bilhões de reais. A luz do fim do túnel? Será? E aí, já no último slide, para cumprir o nosso horário, vejam, nós precisamos acompanhar esse desenrolar do tema 1389. Nós precisamos conscientizar os operadores do direito, que somos nós todos que estamos aqui, estamos preocupados e muito preocupados com isso. Nós precisamos denunciar ao Ministério Público do Trabalho, denunciar ao Ministério do Trabalho e Emprego para as fiscalizações. A pressão sindical e das centrais sindicais é fundamental aqui. E também as campanhas de orientação ao público em geral. Aqui eu termino a minha fala, mas eu gostaria muito de chamar a atenção a todos os senhores, todas as senhoras, sobre o que foi falado aqui. O tempo é curto, mas vejam que vários que me antecederam falaram dessa preocupação. Nós precisamos realmente nos preocupar com isso e precisamos estar muito atentos, com muito cuidado, porque a lei ela não foi alterada. O conceito de empregado e de empregador continua lá sem nenhuma alteração. Então, temos que ter muito cuidado, e as instituições públicas precisam estar atentas, porque se realmente passar o tema 1389, toda essa questão sai da Justiça do Trabalho e vai para a Justiça Comum. E isso é bastante preocupante. Eu agradeço imensamente e aqui eu encerro a minha fala. Obrigada, professora Ana Freitas. Eu gostaria só de fazer um breve comentário, Ana, dentro dessa sua fala, porque existe reflexos, inclusive na temática que eu vejo empresarial, que é justamente na recuperação judicial, né? É quando essa empresa ela não consegue se sustentar. Então, a própria Constituição Federal ela garante aí o princípio da livre iniciativa, e daí o papel do Estado, né, em viabilizar a atividade econômica, ele foi retraído. E isso foi parar tudo aonde? Nas mãos dos particulares, né? Nas mãos das instituições privadas. Então, das empresas privadas. Então, cada vez mais, vamos dizer assim, o Estado colocou essa responsabilidade para a iniciativa privada, e agora está existindo justamente esse sucateamento, né, dessas condições, dessa relação de trabalho, se jogando ainda mais nesse mercado empresas, não, ou seja, o MEI, né, a microempresa, então, dizendo que isso aí vai movimentar a economia, mas, na verdade, mais uma vez, é uma artimanha, né, do governo em dizer que vamos regularizar os empresários informais, todo mundo agora vai ser MEI, que bonitinho, vai recolher, né, vai poder se aposentar. Em que condições, né, que a professora apresentou aqui? Em que condições vai se aposentar, né, frente a esse cenário de pouco faturamento, né, e de jogar essa responsabilidade agora nas mãos do próprio empregado, que, na verdade, se coloca na figura de empregador, né, que não é empregador nada, porque ele não tem, obviamente, a mínima condição de estabelecer, né, um ambiente de trabalho que ele fature, né, vamos dizer assim, num percentual diferenciado para se enquadrar no conceito de empregador trazido na CLT. Então, a gente não pode, né, começar como é que se diz, vislumbrar esse tipo de relação, essa continuidade, e, principalmente, esse julgado, né, que joga a responsabilidade toda para a Justiça Comum, retirando da Justiça do Trabalho esse papel de regulamentador dessa relação, né, de emprego, o que é muito assustador e a gente precisa debater bastante. Obrigada, professora. Vamos dar continuidade ao nosso painel de hoje, com a fala agora do professor doutor Antero Tavares, da Universidade Lusófona de Cabo Verde. O professor é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Santa Cruz do Sul,
doutor em Ciências Sociais e Jurídicas, Direito Constitucional da Unimindelo, Universidade da Espanha, mestre em Direito pela Unimindelo, Universidade Clássica de Lisboa, Portugal, licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. Professor Antero, nos escuta? Sim, estou. Muito bem-vindo à nossa Unifafire, ao nosso painel agora sobre a defesa dos princípios estruturantes do direito do trabalho nas cortes superiores. Está com a palavra, professor. Muito obrigado, senhora doutora Daniela Madruga, por ter concedido a palavra. Aproveito para cumprimentá-la de forma efusiva, também a senhora a doutora professora Ana Maria Aparecida de Freitas, que me antecedeu, pela apresentação, belíssima apresentação, portanto, um tema tão relevante e importante, portanto, no nosso tempo, como, portanto, a defesa dos princípios estruturantes do direito do trabalho pelos, portanto, tribunais superiores ou nas cortes superiores. Muito bem, doutora Daniela Madruga, se me permite, eu, portanto, não vou, portanto, partilhar o meu ecrã, porque eu entendi que, efetivamente, portanto, nós estamos num congresso e, propus-me, efetivamente, abrir aqui uma conversa, ou melhor dizendo, entendi que nós, portanto, poderemos trazer aqui, portanto, uma fala numa verdadeira conversa aberta, de maneira que... Perdão, peço desculpa. Então, tomei algumas notas, eu rebusquei algumas anotações, referenciei, portanto, efetivamente, alguns pontos que eu gostaria de partilhar, portanto, remotamente, com todos aqueles que nos estejam aqui, portanto, a acompanhar. Muito bem, senhores, também, já agora, endereçar um grande abraço, portanto, aos que nos estejam a ouvir, normalmente os painelistas, os congressistas, palestrantes a Portugal, Brasil, tanto e até certo ponto também Cabo Verde. E agora sim, dando início à minha fala, como dizem no Brasil, estamos tão próximos um do outro. Estou aqui há 3 horas e poucos minutos do Brasil. Cabo Verde fica muito próximo deste nosso país irmão, de maneira que, para efetivamente harmonizarmos a nossa linguagem, portanto, o tema, como foi proposto, como disse inicialmente, portanto, a defesa dos princípios estruturantes do direito do trabalho nas cortes ou tribunais superiores. Eu propus trazer aqui análise de um acórdão, portanto, do nosso Tribunal Constitucional, correspondente ao vosso Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso secretário-chefe tem essa denominação, assim como em Portugal, Tribunal Constitucional. Pois bem, eu gostaria de dizer, antes de iniciar tanta análise desse acórdão, o acórdão 121 de 2024, recentemente preferido numa questão que foi muito debatida aqui em Cabo Verde, no mundo académico e no domínio do judiciário, na verdade. Então, antes de passar a análise desse acórdão, eu gostaria de contextualizar primeiro, portanto, os pontos do nosso tema. Bem, creio que nós não temos dúvidas, nós os académicos e juristas, de que efetivamente o direito de trabalho
surge como um domínio, portanto, jurídico, cuja natureza manifesta e eminentemente social, constitucional. O seu fundamento está precisamente na proteção, portanto, do trabalhador. Como sabem, o trabalhador, como se costuma dizer, é a parte mais fraca, não é? A parte mais fraca, portanto, o trabalhador, perante essa desigualdade que é inerente, portanto, essa relação de um lado do capital, o próprio trabalho. Ora bem, eu devo dizer, aliás, como a ilustre colega, tanto do painel que me antecedeu, a doutora Aparecida, disse muito bem, com alguma crítica, tanto relativamente aos posicionamentos dos vossos tribunais superiores. O certo é que nas últimas décadas, aquilo que temos é que os tribunais superiores têm assumido, portanto, um papel, diria até central, seja na interpretação e efetivamente, na afirmação, ou se quiserem, a reafirmação dos princípios estruturantes do direito do trabalho. Sobretudo, tanto em contextos, por exemplo, de reformas legislativas. Aliás, o acórdão, a decisão, o acórdão do nosso Tribunal Constitucional, de que me referia e que, portanto, analisarei, portanto, na sequência, portanto, surge precisamente portanto, num contexto de reforma legislativa em sede do direito do trabalho. Ora bem, creio que, como disse e repito, os nossos tribunais superiores, normalmente os tribunais superiores de cabo-verdiano, têm efetivamente, portanto, atuado na defesa e concretização desses princípios. Eu não vou entrar aqui, até porque não temos muito tempo, entrar aqui na explicação sobre, portanto, princípios que creio que são manifestamente, portanto, ou amplamente conhecidos, princípios estruturantes do direito do trabalho, como o princípio de proteção do trabalhador, tem que ver com a aplicação da norma mais favorável, as condições, portanto, benéficas, diria, relativamente, portanto, ao trabalhador, o princípio, portanto, da dignidade da pessoa humana, que eu já não me lembro qual é, portanto, o artigo que consagra em que esse princípio está, mas salvo erro, pelo menos aqui em Cabo Verde, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana está consagrado, portanto, no artigo 1º da nossa Constituição. E acredito que, portanto, na maioria, portanto, das Constituições mundiais, esse princípio surge normalmente no Estado de Direito Democrático, portanto, aparece densificado ou versado no artigo 1º, o princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da irrenunciabilidade dos direitos dos trabalhadores, da primazia da realidade, etc. Portanto, são princípios que, efetivamente, estruturantes do direito do trabalho. Ora bem, qual é, digamos, o contexto que nós temos em Cabo Verde? Portanto, o contexto que nós temos em Cabo Verde, ou seja, o contexto portanto, desses princípios. E permitam-me falar aqui, trazer à colação a explicação, ainda que seja profunditória ou superficialmente do nosso contexto cabo-verdiano, o princípio, por exemplo, da proteção do trabalhador. Ora bem, sabem os senhores muito bem que nós estamos a falar de um princípio, portanto, de proteção do trabalhador, que assume, digamos assim,
portanto, uma especial relevância, diria, portanto, face ao nível, portanto, médio de rendimento dos nossos trabalhadores, a expressiva, portanto, a presença em Cabo Verde de micro e pequenas empresas. Como sabem, nós estamos a falar de um país que, portanto, em vias de desenvolvimento ou de desenvolvimento médio, portanto, essa é a denominação que atribuíram, portanto, ao nosso país, à nossa nação, e, enfim, portanto, há uma persistência de informalidade, portanto, laboral em certos setores, como o setor da comércio, portanto, da agricultura, serviços. Eu devo vos dizer que nós temos ainda um forte pendor do chamado comércio informal, densificado pela denominação ou denominada venda ambulante, com uma expressiva presença feminina, enfim, portanto, aquela presença que nós denominamos como sendo as vendedeiras ambulantes, que incorpora, portanto, a nossa realidade. Portanto, o ordenamento jurídico cabo-verdiano reconhece, efetivamente, e de forma expressa, a necessidade, portanto, de tutela dos direitos do trabalhador. Portanto, esse que, no fundo, é a parte, diria, mais fraca da relação laboral. Tudo isso também inspirado, portanto, nos padrões da Organização Internacional do Trabalho que Cabo Verde ratificou, portanto, recentemente. Portanto, o que nós temos na prática é a prevalência de normas que favorecem o trabalhador, de preservação, diria, das condições mais benéficas. Portanto, eu me refiro às condições adquiridas, obviamente, do trabalhador. E agora sim, passemos à análise, portanto, desse acórdão de que falava há bocado. Ora bem, senhores, nós temos aquilo que eu gostaria de vos apresentar numa passagem também brevíssima. O que terá acontecido, terá ocorrido, é que creio que, permitam-me, senhores, dizer o seguinte, é que o nosso ordenamento jurídico, diria, o nosso sistema jurídico constitucional, é muito recente. Para verem que o nosso Tribunal Constitucional, portanto, foi instalado, embora previsto em 2000, portanto, a partir de uma lei, através de uma lei, de um diploma, de 2005, mas acabou por vir a ser instalado em 2015, 2016. De maneira que a nossa justiça, diria, constitucional, é muito, muito novo ou recente. Então, o que é que efetivamente nós temos, portanto, nesse seguimento? Vou dizer que o que ocorreu, efetivamente, é que o Sr. Procurador-Geral da República, que tem legitimidade para, efetivamente, pedir a fiscalização abstrata sucessiva de constitucionalidade, o Geral da República, entendeu que uma norma constante, portanto, de um decreto legislativo, a norma, o artigo 15 desse decreto legislativo, número 5 de 2007, se não me falha em memória, de 16 de outubro, sim, entendeu que essa norma, portanto, estaria ferida de inconstitucionalidade, porque, segundo o Sr. Procurador-Geral da República, essa norma, portanto, estaria a afrontar o princípio, portanto, de igualdade, que também é um dos princípios estruturantes do direito do trabalho. Resumindo muito rapidamente o que terá acontecido, é que o Tribunal Constitucional, portanto, o nosso Tribunal Constitucional, apreciou essa norma, portanto, em sede de fiscalização abstrata, sucessiva, a constitucionalidade, portanto, dessa norma,
e que foi introduzida no Decreto Legislativo número 5 de 2007, norma essa que efetivamente excluía a aplicação do novo regime jurídico laboral, tanto às situações que se referiam, portanto, às situações constituídas ou iniciadas antes da entrada em vigor desse diploma, relativamente aos prazos, seja de prescrição e de caducidade, portanto, dos contratos de trabalho a termo. O nosso território excelso, o nosso Tribunal Constitucional, entendeu que aquela disposição, efetivamente, portanto, a norma do artigo 15, não é? Introduziu um tratamento desigual entre os trabalhadores, em situação, portanto, diria, portanto, materialmente idêntica, baseado exclusivamente na data, vejam bem, na data de celebração do contrato, mas sem qualquer justificação fosse razoável ou que de interesse público, diria, identificável, em que numa verdadeira violação ou violando de forma, flagrante o princípio da igualdade amplamente consagrado na nossa Constituição, na Constituição da República de Cabo Verde, no seu artigo 24. Ora bem, considerou o nosso Tribunal Constitucional ainda que a norma preservava a aplicação, portanto, do regime anterior, muito bem, permissivo, da renovação indefinida de contratos a termo, que era incompatível com a garantia constitucional, já agora, também da segurança no emprego. Densifica o nosso Tribunal Constitucional nesse acordo que o Governo, quando legislou sobre esta matéria, portanto, legislou-a, portanto, fora do âmbito da autorização legislativa concedida, pela Assembleia Nacional. E que teria, portanto, aprovado uma norma que restringia de forma flagrante os direitos fundamentais sem qualquer habilitação específica, vejam bem, e em última análise, então, incorrendo numa inconstitucionalidade não só orgânica, mas também por violação de reserva, parlamentar em matéria de direitos, liberdades e garantias. Ora bem, qual é, diria, a crítica que eu faria? Doutora, tenho mais algum tempo ainda, certo? Posso continuar? 3 minutinhos, doutor. Ok, já estou a terminar. Obrigado. Então, obrigado. Portanto, eu devo dizer que esse acórdão número 121 de 2024 constitui efetivamente uma das decisões mais densas e relevantes, portanto, da jurisprudência constitucional cabo-verdiana. Recente, não é? Em matéria de direito do trabalho, não só pelo seu alcance, diria, de fundamentação, quanto pela sua clareza e um juízo de censura constitucional que formulou, portanto, o nosso Tribunal Constitucional. Essa decisão, efetivamente, acabou por densificar o princípio da igualdade num contexto laboral, não é? Nós devemos dar mérito aos nossos juízes conselheiros, que na vossa, portanto, justiça constitucional chamam de ministro, não é? Nós aqui são denominados como conselheiros, eminentes juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Pronto, então era isso que eu gostaria, portanto, de deixar aqui neste nosso painel, embora de forma fugaz, muito rapidamente, agradecendo, portanto, a todos pela atenção. Muito obrigado. Obrigada, professor Antero. Nós estamos com um atraso, né, considerável aqui, então já passo. Agradeço mais uma vez a participação.
de Cabo Obrigado. Verde, uma honra aqui para a Unifafiri recebê-lo. Espero que tenha a oportunidade de vir presencialmente aqui no Brasil. Certamente, certamente. Teria todo o prazer em fazer isso um dia. Muito obrigado. Meus agradecimentos. Muito obrigada, professor. E já passo a palavra, né, a doutora Cristina Martins da Cruz, de Portugal. A professora Cristina Martins da Cruz é juíza desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa e professora convidada da Escola Nacional de Saúde Pública e da Nova School of Law. Tem um extenso percurso profissional, tendo atuado como advogada, juíza de direito, juíza assessora do Tribunal de Justiça, docente do Centro de Estudos Judiciários, onde lecionou em diversos cursos de formação para magistrado dos tribunais judiciais e é também perita da Rede Europeia de Formação Judiciária em matéria de direitos humanos e autora de diversas obras de cariz científico e pedagógico. Professora, nos escuta? Eu creio que me estou a fazer ouvir, não? Sim, sim, professora. Obrigada. Muito obrigada pela Perfeitamente. apresentação e muito obrigada também pelas carinhosas palavras. Deixo o meu agradecimento por este convite, sobretudo na pessoa da professora Carolina Freitas e Silva, que foi muito gentil e que me tem proporcionado aqui uma colaboração com a Universidade Lusófona muito frequente e muito gratificante. Eu espero que seja para ambas as partes, porque para mim é-o certamente, e deixo também os meus parabéns à organização e à ideia fantástica de organizar um evento como este, sobretudo numa época como aquela que vivemos e designadamente daquilo que vou falar em Portugal, em que a discussão da defesa dos princípios estruturantes do direito do trabalho nos tribunais superiores se torna cada vez mais acutilante e mais pertinente para aqueles que, como eu, há alguns anos trabalham nestas matérias do direito do trabalho e, como se diz aí do outro lado do Atlântico, para os meus colegas trabalhistas. Bom, a minha palavra é, antes de mais, e na sequência daquilo que já disse o professor Monteiro Fernandes, no sentido de fazer um enquadramento da situação em Portugal que se vive no atual ano de 2026 relativamente aos princípios estruturantes do direito do trabalho. Na realidade, nos últimos 3 anos em Portugal, podemos destacar 3 momentos com bastante relevância para a abordagem deste tema, sendo o primeiro momento em 2003, com a adoção daquilo que nós chamamos a Agenda do Trabalho Digno, que foi aprovada pela Lei 13 de 2023 e que entrou em vigor em maio desse mesmo ano, de 2023, e que tinha como principal objetivo combater a precariedade, valorizar os jovens, aumentar os salários, promover a igualdade de género e melhorar a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Esta agenda foi fortemente marcada, obviamente, pela situação que se viveu no pós-Covid, em que muitos dos trabalhadores, além de perderem os seus postos de trabalho, viram, ou os que não o tiveram, aqueles que assim não aconteceu, viram suspensos os seus contratos de trabalho. E esta agenda foi uma agenda que muito foi considerada por quem aplica estas matérias como professora na defesa dos interesses dos trabalhadores. Esta reforma trouxe-nos algumas normas muito interessantes, como por exemplo, no caso dos despedimentos por razões objetivas, introduzia uma proibição dos empregadores virem a fazer a contratação nos 12 meses subsequentes. E então dizia eu que introduziu algumas limitações que tinham, obviamente, inerentes garantias dos trabalhadores relativamente à matéria de despedimentos. Ora bem, é precisamente na matéria dos despedimentos que os princípios estruturantes do direito do trabalho têm muita acuidade atualmente no ano de 2026. Isto porquê? Porque no ano passado, por via de uma mudança de orientação do governo, foi apresentado
designadamente e está em discussão aos parceiros sociais, um anteprojeto de lei de reforma da legislação laboral, apresentado em Liceu o ano passado, em julho de 2025, e que introduziu algum retrocesso ou alguma revogação das medidas que tinham sido adotadas pela Agenda do Trabalho Digno em 2023. Este estado de coisas e no que concerne à proteção dos princípios estruturantes do direito do trabalho é vivamente discutida agora nos tribunais superiores, porque este ano completam-se os 50 anos da nossa Constituição, conforme foi solenemente celebrado na sessão da Assembleia da República de 2 de abril de 2006. A Constituição é essa que foi aprovada pela Assembleia Constituinte a 2 de abril de 1976. E o porquê da nossa Constituição nesta matéria que, desenvolvendo um bocadinho aquilo que o professor Monteiro Fernandes já tão brilhantemente nos trouxe aqui à discussão. A nossa Constituição contém aquilo que a Escola de Coimbra, para aqueles de vós que têm alguma ligação como eu à Escola de Coimbra, contém aquilo que nós chamamos o Estatuto Social Mínimo dos Trabalhadores. Ou seja, contém uma série de direitos, liberdades e garantias que em três subtemas, digamos assim, tratam da segurança no emprego e a proibição de despedimentos sem justa causa, consagram uma série de direitos e deveres económicos aos trabalhadores, incluindo o direito ao próprio emprego, incluindo o direito à remuneração, e consagram também, paralelamente, num bloco em separado, o princípio da igualdade e da não discriminação. Qualquer um destes itens constitucionalmente consagrados revelam atualmente uma grande base de trabalho dos tribunais superiores, sobretudo no que refere ao último dos tópicos da igualdade e não da discriminação, por apelo à matéria do artigo 13 da própria Constituição e que é desenvolvida nos artigos 23 a 32 do Código do Trabalho. Bom, como disse o professor Monteiro Fernandes, no que respeita à segurança no emprego e à proibição do despedimento sem justa causa, o artigo 53 da nossa lei fundamental garante aos trabalhadores a segurança no emprego, proibindo os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos e ideológicos. O Tribunal Constitucional tem feito uma leitura desta norma no sentido de ser extraída uma dupla dimensão. Na primeira dimensão, proíbem-se os despedimentos ad nutum, ou sem justa causa, e na segunda, consagra-se a excepcionalidade da contratação a termo. Portanto, a contratação a termo só nos casos que a lei expressamente prevê e só em casos muito excepcionais. Ora bem, a proibição dos despedimentos ad nutum ou sem justa causa tem vindo a gerar alguma discussão no quadro existente no nosso direito positivo, designadamente no direito de trabalho, em matéria de extinção dos contratos de trabalho, porquanto nem sempre a lei ordinária, como nós lhe costumamos chamar, designadamente o contrato de trabalho, consagra o regime de proibição e de extensão que advém do princípio da igualdade e da proibição da não discriminação, tal como vertido na Constituição, designadamente no seu artigo 13º. Quando falamos do princípio de igualdade, falamos de tratar de forma igual aquilo que é igual, aceitando que seja tratado de forma diferente aquilo que é diferente e na justa medida da diferença. Quando falamos de não discriminação, não falamos exatamente da mesma coisa. Falar da proibição da discriminação é enaltecer em si o direito à diferença, naquilo que distingue as pessoas umas das outras, mas vedando-se as diferenciações de tratamento que sejam assentes em motivos ou fatores de discriminação que são antijurídicos. E quando falamos nesses fatores de discriminação antijurídicos, são aqueles que são contrários aos princípios mais basilares do nosso ordenamento jurídico,
como, por exemplo, uma discriminação de um trabalhador em função do sexo, da cor da pele, da religião, das convicções políticas ou ideológicas, da idade ou da orientação sexual. Bom, não obstante, este quadro normativo imposto pela nossa lei fundamental, os tribunais superiores vêm frequentemente a ser confrontados com situações de despedimentos discriminatórios, muitos deles em matéria de despedimentos de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, ou de trabalhadores com situações de parentalidade que lhes causam limitações no modo de exercício da sua atividade, mas sobretudo, em matéria de trabalhadores em função da idade. Eu vou fazer aqui só uma abordagem muito prática para também vos trazer interesse aquilo que eu faço adiantado a hora relativamente a esta temática, e dir-se-á que o nosso Código do Trabalho contém uma norma que, não obstante já há muito ter sido declarada desconforme com o direito da União que o julgador português está obrigado a interpretar conformemente as normas do nosso direito interno, por via da prevalência do direito da União, que é estipulado no artigo 4º, número 4, perdão, da nossa lei fundamental. E dizia eu que, pese embora o Tribunal de Justiça da União e o quadro normativo do próprio direito da União Europeia venham impondo uma leitura diferente ao julgador relativamente a algumas normas do Código de Trabalho, o que se verifica é que neste diploma que agora está em discussão nos parceiros sociais, trazido pelo Trabalho 21, ou pelo anteprojeto da Lei de Reforma da Alteração da Legislação Laboral, além de não afastar as normas, de certo modo inflete o quadro que deveria existir em conformidade com aquilo que nos é imposto pelo direito da União. Falo eu, sobretudo, dos trabalhadores mais vulneráveis em função da idade. Portugal, a nossa realidade espelha cada vez mais uma inversão da pirâmide etária da sociedade. Temos as pessoas cada vez, e ainda bem, com idades mais avançadas, a ter muita capacidade de trabalho e a querer manter-se ativos a partir de uma determinada idade. E Portugal já veio reconhecer, aliás, foi muito recentemente, em 25 de fevereiro, a reconhecer um estatuto especial às pessoas idosas. Nos Estados Unidos, uma pessoa idosa depois dos 50 anos, em Portugal o estatuto do idoso está associado à idade da reforma, que é um bocadinho mais à frente, e portanto, consoante a idade da reforma venha a ser fixado, nós temos o estatuto do idoso a ser aplicado. Não obstante, os trabalhadores em idade mais avançada, se reunirem as condições para obterem a reforma e não a tiverem, são confrontados com uma norma com um quadro jurídico que resulta da aplicação de duas normas, que é o artigo 343 e os artigos 348 do Código do Trabalho, segundo os quais, quando o trabalhador atinja a idade da reforma ou a idade de a pedir e possa ter direito à própria reforma, se entende que o contrato de trabalho, ou na hipótese de reforma caduca, ou na hipótese de não haver reforma, mas haver a possibilidade de ser pedida a reforma e o direito à reforma pelo trabalhador, converte-se em contrato de trabalho sem termo. Portanto, os contratos por tempo indeterminado convertem-se em contrato de trabalho sem termo. A esta conversão, além da precariedade que é associada aos contratos de trabalho a termo, associa o legislador também um regime próprio de cessação do contrato. Um trabalhador com a idade mais avançada que se encontre neste quadro factual, ao chegar ao termo do seu contrato, não vê ser-lhe atribuída uma compensação como é atribuída aos trabalhadores contratados a termo, que não resultem desta conversão por via da idade. Relativamente a esta matéria, esta será talvez a temática que se encontra aqui mais em discussão e foi proferido
pela relação de Lisboa, na qual eu me encontro atualmente a exercer funções, que é o Tribunal de Recurso da primeira para a segunda instância, uma decisão de 11 de março de 2026 que vem explicar que a conversão dos trabalhadores dos contratos de trabalho apenas em função da idade e quando os trabalhadores não tenham um regime de proteção que lhe advenha do regime de reforma é altamente discriminatória e viola o quadro da União. Ora, como nota final relativamente a esta importância do papel dos tribunais na defesa dos direitos fundamentais e dos princípios estruturantes do direito de trabalho no atual Estado de Direito em Portugal, temos que, quer esses trabalhadores, quer os demais, na proposta de lei que está em discussão atualmente do anteprojeto do Trabalho 21, o que nós temos é que é proposto que seja abolido o direito à reintegração pelos trabalhadores, como já muito bem referiu o professor Monteiro Fernandes, no caso, em determinados casos, que são os que vêm previstos no artigo 392 desta mesma proposta de lei. Ou seja, o empregador pode requerer ao tribunal que exclua a reintegração com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa. Alarga-se assim aquele leque que o professor Monteiro Fernandes muito bem referiu, de possibilidade de oposição do empregador à reintegração do trabalhador, no caso de microempresas ou de trabalhadores que exercessem os cargos de administração ou direção, e passa-se a consenti-lo, se este projeto de lei for avante, passa-se a consenti-lo numa cláusula absolutamente genérica e aberta em que tudo consente e que nada restringe, porque uma cláusula que diz com factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa, significa que, a seguir em avante esta proposta de lei, nós passamos a ter o direito do empregador pura e simplesmente a excluir os trabalhadores sem ser por razões objetivas, fazendo por razões subjetivas e opondo-se à sua reintegração. Este estado de coisas é muito preocupante. Eu estou a terminar mesmo. Porque 3 na realidade... minutinhos. Sim, não, já nem vou gastar okay. os 3 minutos. Já porque na realidade ele esbarra com a proibição dos despedimentos sem justa causa ou os despedimentos... ou das consequências dos despedimentos sem justa causa do artigo 53 da nossa Constituição. E termino deixando mais uma vez os meus parabéns à iniciativa que foi feita relativamente a este congresso e dizendo que aquilo que se antevê no estado de coisas agora em Portugal é um retrocesso numa luta que já tem 50 anos relativamente a imposições de direitos constitucionais e que vai deixar o trabalho, um grande trabalho e um trabalho de grande defesa dos direitos dos trabalhadores, sobretudo aos tribunais que vão ter o papel de repor o valor constitucional nas normas do direito do trabalho que implicam o retrocesso que acabei de apontar. Agradeço muito o convite, espero que me tenha feito entender. E foi um gosto estar convosco. Muito obrigada. Obrigada, professora, pela participação. Estamos muito honrados, a Unifafília aqui no Brasil, em fazer essa parceria com a Universidade Lusófona, um prazer enorme. É a primeira iniciativa, não é, que a professora Carol, em conjunto com a professora Ana Freitas aqui no Brasil, o professor Diego, nos proporcionou esse intercâmbio, né, acadêmico com as 3 universidades. Então, agradeço demais a sua fala. Espero encontrá-la em breve aqui no Brasil, de forma presencial, curtir nosso calor. E muito agradeço enormemente. E o prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra, sim. Obrigada, professora. Até mais. Bem, encerramos esse painel agora, primeiro painel da tarde, e daqui a 5 minutinhos, só é o tempo da gente se organizar, a gente começa com o segundo painel.